E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, vou fazer aqui uma revisão sobre o movimento na vertical. Ou seja, para a gente poder aí relembrar algumas coisas e em sequência eu vou fazendo alguns exercícios para a gente, hein? Então vamos lá. Movimentos na vertical. Vou colocar aqui. Movimentos na vertical. O que é o movimento na vertical? A gente tem que lembrar que a gente já estudou, né? Os tipos de movimento aí, né? Movimento uniforme, movimento uniformemente variado. E a gente viu essas situações ocorrendo, né? Na direção horizontal, movimento de veículos, objetos e assim por diante. Agora vamos tentar ver e analisar essa situação, né, na vertical. Primeira coisa que a gente tem que entender é, quando a gente tem um movimento na vertical, esse movimento, quando age na vertical, sempre tem ação da gravidade, ok? Então vou colocar aqui, ó, tem ação, e a gravidade é uma aceleração, então tem ação da aceleração da gravidade. Ó, o que a gente tem que entender da gravidade? Primeira coisa, a gravidade ela vai ser uma aceleração constante, então ela é constante. Ou seja, essa aceleração ela não modifica durante todo o percurso, então ela é constante. Outra coisa, essa aceleração age sempre vertical para baixo. Então, ó, é sempre vertical para baixo. Beleza. Além de ser sempre vertical para baixo e ela ser constante, se for na superfície da Terra, a aceleração da gravidade na Terra, então a gravidade na Terra, a gente vai considerar 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, ó, essa aceleração ela é sempre vertical para baixo, não importa o que esteja acontecendo, e ela é constante, mantendo um valor, se for na superfície da Terra, né, aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado. Ah, vai ser sempre esse valor? Vai depender do exercício. Tem exercício que pode falar pra gente que é diferente, né? Que tem aí outro valor, mas ele vai te dizer. Quando ele não disser, a gente considera 10 metros por segundo ao quadrado, porque é uma aproximação que facilita os nossos cálculos. Ok, aí a gente tem que pensar o seguinte: se eu estou falando que esse movimento tem aceleração, quer dizer que este movimento, né, é um movimento que eu posso dizer que é retilíneo e é uniformemente variado. Por quê? Porque ele possui aceleração constante. Então, vou colocar aqui, ó. Possui aceleração, e aí eu vou colocar CTE. O CTE significa constante, né? É uma abreviação que eu vou usar para facilitar a ideia aqui, ó. Então, ó, o movimento na vertical tem aceleração da gravidade, ela é constante, vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado na superfície da Terra e é sempre vertical para baixo. Então, esse movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque possui aceleração constante. Ótimo. Quer dizer, aceleração constante que significa que tem variação de velocidade, né? Então, até colocar aqui, ó. Ou seja, a velocidade varia, né, em função do tempo. Essa que é a ideia, né? De forma constante. O movimento da vertical possui dois tipos, né? Ou seja, na vertical eu posso ter o movimento de queda livre. Vou colocar aqui, ó, queda livre. Eu posso ter este movimento e eu posso ter um movimento, né, de lançamento vertical. Ou seja, eu posso jogar algum objeto verticalmente.
Vamos entender aqui as características de cada um. Ó, quando eu tenho uma queda livre, primeira coisa, a gente fala que é uma queda, isso remete que a velocidade inicial tem que ser zero. Ótimo, é um pequeno conceito. Quando a gente fala que é livre, o livre ele traz a ideia de sem resistência do ar. Sem resistência do ar. Ou seja, se é sem resistência do ar, quer dizer que seria um movimento no vácuo. Esse movimento no vácuo independe da massa, ou seja, não depende da massa. Então, não depende da massa. Então, a gente tem essas vamos dizer assim, características. Queda, velocidade inicial igual a zero, então o objeto parte do repouso, ele é abandonado, qualquer coisa do tipo. Se a queda livre é sem resistência do ar, ou seja, ocorre no vácuo, não depende então da massa. Então, dois objetos com massas totalmente diferentes, se forem abandonados na mesma altura, vão cair juntos. Aí vem uma questão interessante. Por que esses objetos caem? Né? Eles estarem no vácuo não quer dizer que eles vão estar sem gravidade. Ou seja, se eles têm gravidade, eles vão ter uma aceleração. Essa aceleração vai ser a gravidade. Se for a Terra, vai valer 10 metros por segundo ao quadrado. Ok, galera? Ótimo. Aí você fala assim, beleza, e aí? E aí é o seguinte, se eles estão caindo, eles precisam cair de um certo lugar. Então quer dizer que o deslocamento, que é o ΔS, que eles vão realizar nesse movimento, é a altura. Né? Então o H é a altura. Então eu posso falar assim, esse deslocamento é a altura, né, que o objeto vai ser abandonado, vai ser largado. E para completar, a ideia é o seguinte, se os movimentos na vertical eles são um movimento uniformemente variado, quer dizer que este movimento podemos usar, né, ou seja, usamos as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. O que são as equações do movimento retilíneo uniforme variado? Primeira equação que eu tenho neste movimento. Eu tenho que a velocidade, ela depende de uma velocidade inicial, mais uma aceleração vezes o tempo. Segunda equação que eu tenho, né, neste movimento, que é a posição, ou seja, seria o deslocamento. No caso é o sorvetão, que eu vou reescrever como sendo que o deslocamento, que é a altura, depende da velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E terceira equação, né, que é a Torricelli, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da velocidade. Então essas aqui são as equações, né, do movimento retilíneo uniformemente variado. Essas duas primeiras aqui, são dependentes do tempo, né? Ou seja, elas dependem do tempo. Então, dependentes do tempo. Então, são equações horárias que a gente fala, ou funções horárias. E essa aqui é independente do tempo. Então, não depende do tempo. Opa, escrevi um pouquinho aqui. Não depende, né, do tempo. Perfeito. Tá aí. E aí, então, o que acontece? Quando você tiver uma queda livre, você vai ter que analisar a situação, né? Então, se você tem uma queda livre, você precisa analisar a situação. Repara o seguinte, ficou feio, deixa eu apagar. Então, repara o seguinte, se você tem uma queda livre, você já sabe de imediato que a sua velocidade inicial é zero. Se você sabe que a velocidade inicial é zero, você já tem um dado a ser utilizado, né, nas equações. Aí você pode olhar qual que você pretende usar.
e você sabe quanto que vale a sua aceleração. A aceleração nesse movimento é sempre constante e é sempre a gravidade. E você sabe qual vai ser o deslocamento feito, vai ser a altura. Ou você pode estar querendo achar, ou você já tem essa informação. Então isso aqui é quando a gente está analisando a queda. Então lembra que eu falei que o movimento na vertical ele é dividido em dois, né? Queda livre e lançamento. Vamos lá. Quando eu falo que eu tenho um lançamento, a palavra lançamento remete à ideia de que o objeto ele tem que ter obrigatoriamente uma velocidade inicial diferente de zero. Ou seja, ele tem que ter movimento inicial. Esse movimento inicial tem que estar acontecendo. Então, o movimento inicial tem que ser diferente de zero. Esse movimento, né, na vertical, a gente também vai estar considerando que ele é um movimento livre, ou seja, sem resistência do ar. Se ele é sem resistência do ar, né, é o que a gente colocou ali do lado da queda livre, né? Ou seja, é no vácuo, certo? Então vai agir no vácuo e da mesma forma, né, não depende da massa. Não depende da massa. Beleza, show de bola. Aí, o que a gente sabe? A gente sabe que, já que está ocorrendo na vertical, ele vai possuir aceleração. No caso, a aceleração vai ser a gravidade. Se for na Terra, 10 metros por segundo ao quadrado também. Essa aceleração ela é constante e age sempre verticalmente para baixo. Só que aqui a gente tem uma pequena situação, que é o seguinte. O lançamento vertical ele pode ser para cima, então eu posso lançar para cima, ou eu posso lançar para baixo. O que significa isso? Seria a ideia de você jogar um objeto para baixo, ou você jogar um objeto para cima, verticalmente. Quando você joga um objeto para cima, a gravidade está atrapalhando, então a gravidade ela se torna negativa. Então aqui, ó, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Quando você joga um objeto para baixo, além da velocidade que você jogou, a gravidade está ajudando ele, ou seja, está puxando o objeto para baixo. Então se torna aqui, ó, mais 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, no lançamento vertical, a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação. Então você tem que estar esperto, percebendo e analisando da seguinte maneira. O objeto está subindo, se ele está subindo, a gravidade está contra. Se ela está contra, ela vai agir negativamente, ou seja, ela vai reduzir a velocidade do corpo. Se o objeto está descendo, ou seja, ele está sendo jogado para baixo, a gravidade vai ajudar, ela vai ser positiva. Então, isso aí já é uma situação para a gente analisar. Outra coisa importante da gente pensar aqui é o seguinte, ó. Toda vez que a gente joga um objeto para cima, né, então um objeto subindo, esse objeto ele vai alcançar uma altura máxima, ou seja, ele vai ter uma altura. Opa, aqui faltou. Vou pegar minha bolacha. Ele vai ter o que a gente chama de uma altura máxima, ou seja, eu joguei o objeto para cima. Ele vai subir, só que à medida que ele vai subindo, ele vai perdendo velocidade, porque a gravidade está contra. Então ele acaba atingindo uma altura máxima. Essa altura máxima eu posso chamar de ΔS, né? Ou simplesmente H, e eu coloco o máximo aqui. Ó. Ou seja, a altura máxima é o tanto que esse objeto consegue subir. E a ideia interessante que é o seguinte, quando ele atinge a altura máxima, a velocidade lá em cima vai a zero. Ou seja, na altura máxima, a velocidade do objeto é zero. Por que é zero? Porque ele não consegue subir, por isso que é máximo. Né? Por isso que atingiu o que a gente chama de altura máxima. E o interessante aqui é o seguinte, esse lançamento vertical também podemos usar as equações, né? Então vou colocar aqui, ó. Podemos usar, né? Ou seja, usamos as equações do movimento
retilíneo uniformemente variado. Se a gente usa as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, quer dizer que a gente usa as mesmas equações que a gente usou na queda livre. Então, quer dizer, não tem nada demais aqui. A primeira equação é a da velocidade, V igual a V0 mais A vezes T. A segunda equação é a equação, né, do sorvetão, que eu vou escrever como ΔS é igual a V0 vezes T mais a aceleração vezes T ao quadrado sobre 2. E a terceira equação é Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição. O que é cada coisa? O A ele é a aceleração. E ela pode ter essas duas situações. O ΔS é a altura máxima. Só que toda vez que a gente estiver na altura máxima, o V0, a velocidade do objeto, né, naquele ponto vai ser zero. E aí basta a gente interpretar o exercício. Então, ó, recapitulando, o movimento na vertical ele pode ter um lançamento vertical, né? Esse lançamento vertical, a velocidade inicial é diferente de zero. Ele não sofre resistência do ar, então quer dizer, um movimento no vácuo, então não depende da massa. Ele vai poder atingir uma altura máxima, e quando ele atinge essa altura máxima, a velocidade dele vai a zero. Se ele estiver subindo, a gravidade é negativa. Se ele estiver descendo, a gravidade é positiva. Então, com isso, a gente resume, né? Ou seja, a gente dá uma apanhada nas características gerais do movimento na vertical, né? Ou os movimentos que ocorrem na vertical. Então, vou parando por aqui, galera.